Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Unicap Talks, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou Acley Viana, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui do meu lado, o Dr. Daniel Hortelado, também cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito legal a gente estar aqui. Terceiro episódio com as mesmas convidadas. Com as mesmas convidadas. Sobre obesidade. No primeiro episódio a gente falou sobre causas, o que é isso. No segundo falamos sobre tratamento, as consequências. E agora algo muito legal aqui. Continuar com a parte de tratamento, talvez com a parte mais importante, que é... Mais importante... Como é que é a sigla nova que a gente aprendeu? MEV. Mudança do estilo de vida. A gente aprendeu isso hoje, a gente sabia claro do termo, né? E é algo que virou uma ciência, né, Acley? Então, você já mudou seu estilo de vida, Daniel? Eu já mudei. O que você mudou? Eu mudei de alguns anos para cá, aumentei muito o exercício, controlei um pouco a dieta, eu acho isso o mais difícil, né? Eu falo para vocês, eu acho mais difícil isso, mas bastante exercício. E teve uma coisa que eu mudei bastante, é ir trabalhar ou a pé ou de bicicleta. Isso é muito bom. Levar meu filho no colégio, pegar de bicicleta, é muito legal. É muito bom. Então isso é muito bom. Relaxa, né? Já. E a gente mora numa cidade propícia a isso. Sim. Né? Sim. Mas para falar disso, não sou eu que vou falar isso, não é o Acley que vai falar isso. Nós trouxemos duas convidadas que entendem muito disso. Muito. Quem que nós continuamos aqui? Continuamos aqui com a doutora Cristina Schreiber. Oi, Cris. Oi, Acley. E com a doutora Luísa Matiello. Olá, tudo bem? Novamente. Elas sim entendem desse assunto. E a gente vai começar perguntando o que é MEV, o que é mudança de estilo de vida. Então, MEV é o conjunto de ações que você vai propor, né? Sugerir pro indivíduo para que ele melhore os seus riscos em saúde. Basicamente isso. Então, observar como vai toda a vida dele, né? Na anamnese a gente pergunta absolutamente tudo, né? Como é que é a rotina, o que ele costuma fazer, em qual restaurante ele almoça. A gente é um pouco detalhista, assim, né? E qual é o peso que tem no buffet, no prato dele. E tudo isso a gente vai com ele construindo, assim, para ele mesmo observar. Geralmente, às vezes, né, Lu, ele nem sabe. Ele tá lá, ele vai... No automático, né? O buffet, por exemplo, pegar o buffet como exemplo, né? É uma situação que ele tem 25 pratos à disposição. Nem num casamento, que é considerado uma festa entre a gente vai ter 25 pratos, né? A gente tem no máximo 5 pratos num casamento. Então, imagina ele indo todo dia, olhando aqueles 25 pratos variando. A tendência nossa, normal, é que a gente queira experimentar mais, né? Então, a gente acaba aumentando, às vezes, o volume da alimentação, porque a gente decidiu, ao invés de ir para casa, almoçar num buffet. Então, a mudança de estilo de vida, ela perpassa a rotina da pessoa. E isso é importante pra gente, assim, né? E a gente vai tentar trazer, daí de ciência, o que a gente vai tentar trazer? Como ele poderia aderir, né, a alguma coisa que vá fazer menor impacto ruim, né, no dia a dia dele? Então, como é que a gente pode trocar essa rotina para uma assemelhada que não altere muito a vida dele, que não vá criar um problema para ele e que vá reduzir aí um risco em saúde, né? E, Luísa, isso mudou alguma coisa nos últimos anos? Porque nunca se falou tanto sobre isso. Teve alguma mudança ou, na verdade, foi só a sistematização do que vocês já faziam, do que o endócrino já fazia? Como é que é isso? Eu acho que, na verdade, a medicina passou por uma questão que ela sempre foi muito curativa, né? No sentido de tratar doenças já estabelecidas. Depois que teve a transição de que a gente tinha antes mais doenças infecciosas e passou a ter mais doenças crônicas não transmissíveis, e isso obviamente vem do estilo de vida, vem de genética também, mas vem do estilo de vida da população. Aí eu acho que veio à tona essa questão no sentido de fazer uma coisa mais preventiva. E para prevenir é estilo de vida. E esse estilo de vida vai ser baseado em alimentação saudável, são os pilares, né? Alimentação saudável, exercícios. Posso incluir aqui também sono, né? Cuidados com o sono. Então... A parte psíquica, né? Emocional. Saúde emocional, stress, saúde social também, né? Controle de estresse. Então, devido a essa questão de a gente ter tido
um aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis, veio à tona, sem dúvida, a mudança de estilo de vida como para evitar que essas doenças se estabeleçam, né? E para garantir também que a gente tenha mais longevidade no longo prazo, né? Porque a gente tem uma população com expectativa de vida aumentando muito, só que ninguém está chegando lá com funcionalidade, né? Então, o estilo de vida vai, sem dúvida, propiciar isso, né? Com que tu chegue, que não só tu envelheça anos, ganhe anos de vida, mas que tu ganhe anos com qualidade. Ganhe vida nesses anos que a gente fala, né? Ganhe vida nesses anos. Então, o MEV é isso, né? Tem esses pilares. E no que a gente estava falando da obesidade, é o nosso intuito. Lembra que a gente falou, né? A obesidade é uma doença crônica, as doenças necessitam de tratamento de longo prazo. Então, de certa forma, o paciente tem que entender, e as pessoas têm que entender, que elas vão carregar isso como estilo de vida, que a dieta vai ter que virar um estilo de vida, que o exercício vai ter que entrar na rotina, que todo esse cuidado vai ser contínuo. Então... É assim como escova-dente, né? A gente fala que não é uma coisa extrema, né? Então, assim, as pessoas confundem bastante isso. Elas acham que é uma coisa extrema. Então, ela entende assim, não, o caminho ele é dicotômico. De 0 para 80. Não, ele não é dicotômico. Ele é uma categoria, é um aproximar, né? É 1%, eu falo pro paciente assim... Se você fizer 1%, daqui a pouco, esse 1% que aqui foi pouquinho, daqui a 10 anos, mudou tudo, né? Porque isso vai melhorando, né? Então, é isso que a Luísa falou, assim. São pequenas transformações contínuas, que a cada consulta a gente vai propondo, verificando, né, com metas mensuráveis, né? Então, quanto mais ferramentas você instrumentalizar esse paciente, mais ele vai poder mensurar se ele está conseguindo alcançar, né? E isso é legal para ele também. Então, por isso que a gente às vezes usa algumas métricas, assim, como composição corporal, por exemplo, e aí ele gosta porque ele está vendo... É algo objetivo, né? Exato, gráficos, né? Então, a gente usa muito esses gráficos. Até mapa, por exemplo, de pressão arterial, eu gosto muito de usar. O mapa é um dos gráficos que a gente usa bastante. Para ele ver, cadê aquela hipertensão da noite? Não tem mais. O senhor tratou seu sono, né? E o CPAP melhorou a sua hipertensão. Então, quer dizer, é isso, né? É isso que eu ia perguntar. Na verdade, assim, quando falo estilo de vida, as pessoas pensam que é só dieta e exercício, né? Não, é um estilo de vida saudável. Envolve também sono, envolve saúde mental. Trabalho. O trabalho é uma questão bem importante, né? Então, como que é o trabalho, o nível de estresse no trabalho, quantas horas de trabalho, que é um índice que a gente pergunta bastante, porque está relacionado com a cronicidade do problema no trabalho, né? Então, quanto da tua vida tá no trabalho? E aí, isso é uma discussão... Tem um número para isso? Tem, porque assim, se você pega o ápice, que é o Karoshi, que é a morte por trabalho, ela sempre está relacionada a horas de trabalho. Então, foi primeiro descrito no Japão, né? Em 1960. Então, assim, começou as pessoas morrendo do nada, e na autópsia não tinha uma base patológica, fisiopatológica. Então, eram pessoas que ficavam horas e horas trabalhando. E aí, cunhou-se esse termo Karoshi, que é a morte por trabalho, né? Então, claro que há degraus para isso, né? Geralmente, a morte por trabalho, que é uma tragédia, isso acontece com pessoas que ficam 3, 4 dias trabalhando. Mas, quando a gente tem uma pessoa que trabalha, por exemplo, 10 horas por dia ininterruptas, né? E isso é todo dia, e a gente vai ver que eu sempre faço assim essa divisão para a pessoa entender, são 24 horas, né? E aí ela tem 8 para dormir, 8 para trabalhar em tese e 8 para se cuidar, fazer todo o resto, que é muita coisa, né? Pagar conta, levar o filho no colégio, fazer o supermercado, comer, se arrumar, enfim, arrumar a casa. É muito trabalho também. Então, não existe, óbvio, existe a discussão na Europa já em diminuir para 4 dias por semana, que está bem frequente, né? E lá a maioria são 6 horas, né? Que eles trabalham já. Mas a gente percebe que quando é muito mais que 8 horas, é difícil a gente conseguir implementar rotinas de MEV. Porque o paciente, ele fica cansado.
né? Não tem tempo para outras coisas. Ele não tem tempo, assim, a gente pede para ele, assim, por exemplo, no hospital público, a gente às vezes pede para ele descer um ponto antes para ir para o trabalho, ele já está no déficit do dia anterior. Então, assim, a natureza do trabalho, como é que é o cenário do trabalho dele, tudo isso impacta em você conseguir colocar a MEV, a mudança de estilo de vida na vida, né? Geralmente, às vezes, ele já está no burnout, já está no ápice do estresse, ele está precisando fazer tratamento medicamentoso para imprimir um cuidado para depois conseguir. Então, enfim, é bem complexa a discussão do trabalho, tá? Assim, com todo tipo de classe social. Seja aquele que precisa, porque se ele não trabalhar 12 horas, ele não sustenta a família. E o outro lado, o diretor de empresa, o dono de empresa que trabalha 14, 16 horas ininterruptas. E tu perguntas, às vezes, quantas horas você trabalha, ele fica pensando, ele nem sabe mais. Porque o trabalho perspassa toda a vida dele, né? Claro. Então, eu discuto muito trabalho, muito. E li muito sobre isso, assim. Para mim é uma questão, porque assim, você vai bem até a adolescência, na minha teoria, assim. Depois entra o trabalho. E o teu trabalho pode te matar. Literalmente, né? Dependendo, por exemplo, na medicina, né? A gente vê. E quando eu atendo colega médico, eu fico bem preocupada porque a nossa média de vida, né? De tempo de vida é menor, né? O homem 64, a mulher 59 no estado de São Paulo, aquela pesquisa que teve, né? Então, quando eu atendo médico, eu fico mais preocupada, né? Então, porque a gente já sabe que essa classe profissional... Ela e tem... muitos ainda se orgulham, né? De trabalhar 12 horas. Muito, plantões de 24 horas. Isso, alimenta-se mal, né? E quando você começa a discutir algumas coisas, a gente vê que isso está tão impregnado, né? A Luísa é testemunha, que eu sempre pergunto dentro do hospital, quando a gente está lá juntos, já almoçou? Né? Já comeu? Foi no banheiro? Porque assim, não é uma coisa que as pessoas se perguntem, né? Quando a gente estava no Covid, eu fazia questão de levar comida, bebida, 2 tipos de bebida, né? Chá, café e comida, e a gente se revezava para comer, para tirar lá aquela máscara. Não trabalhei em UTI, trabalhei só no emergência não Covid, no H1, um dia por semana, foi pouco, mas enfim, para ter um pouco de opa, gente, vamos parar, vamos comer, vamos não conversar, que a gente não podia ficar comendo e conversando lá, mas enfim, é isso, né? Será que a gente está sendo humano, né, no nosso trabalho? Muitas vezes não tá, né? E puxando para a MEV, e vai né? acostumando, né? O ambiente profissional, além de você ter essa questão do excesso, né, de estresse, tu pega hoje ambientes profissionais totalmente propícios para um estilo de vida não saudável, né? Então, tu tá, às vezes, com uma pessoa que tá imersa num ambiente que, às vezes, ela nem se comportava daquela maneira antes de estar naquele ambiente. Ela entra naquele ambiente, começa a se comportar como os demais estão se comportando. Então, tu pega... Às vezes, a gente tem alguns pacientes de empresas, de ambiente de trabalho, realmente que... A pessoa começa a ter uma alimentação não saudável, começa a pedir comida XY porque o outro tá pedindo, começa a fumar porque o outro tá fumando. Então, essa questão ambiental também é muito impactante, né? E eu acho que é nosso papel também, né? Nós como médicos, enfim, nós como sociedade também, a gente ter ambientes de trabalho mais propícios no sentido da MEV também, né? Do estilo de vida saudável. Você ser a pessoa que leva um lanche saudável para a empresa, né? Para o lugar que você está trabalhando. Chamar alguém para fazer um exercício, em vez de chamar para comer alguma coisa. Sabe coisas só assim? Pro happy hour. São coisas assim, em vez de só chamar pro happy hour. Só pro happy hour. Vamos fazer uma corrida. Vamos fazer um treino, vamos fazer uma corrida, né, Daniel? Vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma academia. Então, nós temos também pessoas que... esses objetos esses agentes de ação, né? Agentes de ação ficou muito ruim, né? Não, ficou bom. Mas eu digo assim, pessoas que podem começar mudanças... Agente de ação, achei ótimo. Nesses ambientes, né? Que também mas a gente precisa primeiro se perguntar, né? Eu só fui me perguntar quando eu entrei em depressão. E eu não percebi que eu estava em depressão. Então, era isso. Assim, a mudança de estilo de vida, às vezes, pro médico, por mais que a gente fale, veja, né? Teve que uma colega minha falar, não, olha... Com certeza tu estás em burnout. Não tenho dúvida que tu estás em burnout. Por causa disso. Eu falei, então tá. Então eu vou
vou tratar. E aí tratei com remédio, medicação por 2 anos, e enfim. E na época, discutindo para efeitos colaterais que tinha, né, da medicação, o médico falou, olha, Cris, para melhorar isso e para a gente conseguir reduzir doses de medicação, vai ter que passar por mudança de estilo de vida. Mas só com o que tu fazes é muito pouco. Vai ter que... Aí a gente discutiu dentro do meu tratamento, eu teria que aumentar a parte de exercício físico. Né? E aí tinha várias questões ortopédicas, tive que operar, né? Operei quadril, operei os pés, né? É difícil encontrar alguém que tenha que fazer tudo isso, mas no meu caso foi necessário. E hoje, né, tô bem melhor, enfim. Então, me pegou muito por conta disso, porque uma coisa é você mandar fazer, outra coisa é você fazer, executar, né? E eu tinha nadado quando criança, e isso é uma questão, assim, a gente pensa que todo mundo tem memória, né? Mas quando na literatura mostra que quanto mais nos graus de obesidade, mais difícil é ter memória de fazer exercício, por exemplo, né? Então a pessoa não se imagina fazendo exercício. Então você tem que promover essa mudança baseado também naquela que é não adianta chegar com um monte de meta, porque não vai acontecer, né? Então tem que ter essa humanidade de ir vendo para aquela pessoa Luísa, que dá, né? Para começar ou para manter, existe alguma coisa que é mais difícil? O que é mais difícil? É dieta? É exercício? É o trabalho? É o sono? Existe alguma coisa assim? Sinceramente, Qual é a o que maior eu percebo na dificuldade? prática da maioria das pessoas, para não dizer 100%, sei lá, 90% das pessoas é a parte alimentar. Sem sombra de dúvidas, a dieta é a que pega mais. Por todas essas questões que a gente falou nos episódios anteriores, então a dieta é a parte, porque realmente a gente vive numa... Hoje a gente tem muita comida abundância disponível o tempo inteiro. Não sei se pode falar, mas Floripa em dobro. Gente, esse Floripa em dobro eu queria denunciar. Desculpa, corta essa parte, mas assim, entende? Então a gente tem toda uma própria questão... notificação do iFood, né? Eu peço para tirar a notificação do iFood. Porque assim, você nem tava pensando em comer nada, mas aí vem a notificação, tem desconto hoje. Cupom de E aí desconto, o iFood mandando notificação, né? Tem que cortar essa parte mesmo, né? Eu falei isso porque minha Não, isso aí dá processo, fica tranquilo. Enfim, então a parte da dieta é realmente tudo. Não, é que tem muito estudo mostrando, né? Por exemplo, se você sentar uma vez a mais e disser eu vou comer, você já aumenta, o delta que a pessoa aumenta é 190 calorias. Então, tem muito estudo mostrando. Agora uma galera tá fazendo home office. A metragem da comida interfere na decisão. Então, hoje a gente sabe que a arquitetura de escolha ela é superior à motivação. Se eu tiver uma geladeira aqui a menos de 1 metro de mim, provavelmente eu vou comer mais ao longo do tempo, sem querer, entendeu? Não é uma questão de eu estou pensando que eu vou comer mais. Não. Aí, se você tem um parceiro que ele tem obesidade, a chance de você se tornar obeso aumenta muito. Então, o environment não é só tudo isso, mas assim... Então, a gente pede o quê? Para fazer toda a família o tratamento, não é só a pessoa. Então tem que fazer uma geladeira anti-obesidade, que é igual a nossa geladeira. Com cadeado. Não. É a geladeira assim, tu abre e ela é boring. É contraindicado. Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. O que é isso? Gostei disso, Cristiano. Como que é uma geladeira anti-obesidade? Isso veio de um livro que eu li, o cara fantástico, né? Que é o livro Micro Hábitos. Eu já li vários livros sobre hábitos, mas esse livro, ele me pegou, porque assim, ele estuda comportamento, né? Então, como que você faz uma pessoa ter um novo comportamento, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do fio dental. A pessoa não usa fio dental, e ele dava esse exemplo, né? E ele queria usar fio dental. Então, ele foi lá e ele, vamos dizer assim, dissecou esse comportamento em vários pedacinhos. Primeiro, ele escolheu 11 marcas de fio dental, comprou os 11, e aí ele testou todos para ver o que ele mais adorava, assim. Daí tinha um lá mentolado, que tinha um não sei o que ele adorou, o negocinho quando abria fazia um barulhinho, enfim, resumo, gostou daquele lá. Comprou e colocava junto com outra coisa que ele sempre fazia. Facilitou o processo, enfim. Então, ele melhorou a arquitetura de escolha, ou seja, ele deixou acessível. A mesma coisa você pode fazer com a geladeira. Então, vamos lá. Tá, então, Cris, como é que eu faço? Então, eu sempre falo para os pacientes, abarrota a tua geladeira de opções. De opções mesmo. Vai ter chocolate? Vai ter chocolate.
Qual chocolate? De preferência um que você possa fazer uso, tenha dificuldade de... Não pode ser assim, por exemplo, para quem come barras inteiras, não vai poder ser em barra. Tem que ser os Vai ter que ser os quadradinhos que eu comentei, Claro. né? No outro. Que dê trabalho de abrir. Dê trabalho, né? Ou, não, doutora, eu não vou conseguir, porque eu vou comer todos os quadradinhos. Então, não vai poder ter. Então, nós vamos começar sem poder ter. Aham. Então, tu vai ter esses quadradinhos em outro lugar, e aí tu vai ter que ir até o lugar para comer. Beleza, tá bom. Ah, mas se eu for no... Então, a gente vai tentando. Ah, não, mas então, o que eu vou ter em casa? Vai ter um bolo? Vai ter, mas aí você vai ter que pedir, vai ter que ser um bolo, né, que seja menos, por exemplo, Sem assim, com cobertura, mais assim. ovo, né, que te dê saciedade, que vire um bolo meio super power, assim. Aham. E que tenha prazer, porque se não tiver prazer, nem tá no jogo. Né? Não dá pra ser coisa ruim. Isso é o negócio daquela que ficam tentando enganar, né? O cara vai fazer o brigadeiro fit, ou não sei o que fit, que às vezes ele é calórico e aí não te deu prazer e daqui a pouco tu tá comendo o outro porque não saciou tua vontade, né? Não dá pra ser assim. Então, se tu vê que tu tá comendo muito aquilo, né? Sim. Então, aí é por isso que a gente faz TCC também, né? Terapia cognitivo-comportamental. Porque daí a pessoa vai ter que ver na terapia qual foi esse comportamento aprendido da satisfação, às vezes, com a comida, né? Então, se for muito, muito frequente essa satisfação com a comida, aí a gente pode ter várias questões. Ela aprendeu isso quando era pequena, ou não, teve um trauma, ou teve um reforço positivo muito grande. E aí a gente tá nós duas pensando em várias situações de pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente chegava, o pai... para jantar à noite, ela não tinha visto o pai o dia inteiro, ela já tinha jantado, o pai chegava, ai filha, mas vamos comer de novo com o papai, vamos jantar de novo. E ela jantava 2 vezes, era uma pessoa altamente graduada, que passava comigo, né, eu até perguntei se eu podia contar esse episódio para outras pessoas, ela falou, claro, doutora, para as pessoas verem como é que pode ser, né, ela demorou a entender que esse era o fulcro, e era uma pessoa que chegava num rodízio de pizza sozinha para comer. Assim, fora até de contexto social, ela ia no rodízio de pizza para comer livremente as pizzas. E aí eu sempre insisti com ela, vamos ver se alguma coisa na tua infância que isso podia ter proporcionado. E aí um dia ela veio a imagem, né? Então a TCC vai te trazer essas questões para te poder, quando vem para consciência, facilita, né? Então nem sempre vai estar tão fresco assim, vai estar lá nas memórias protetivas, né? Escondidinho assim. Então, e faz você sempre acessar o comer demais, né? Então, como uma recompensa. Exato, às vezes, né? Então, preguiça, estresse, ansiedade, a gente come por vários motivos, né? Exato. Não só pelos motivos fisiológicos, né? Então... E também por situações da infância que possam ter feito um reforço positivo de você comer em dobro, ou comer tudo que tinha no prato porque era obrigado, ou, né, aí a gente tem os casos mais graves, que são pessoas que eram trancadas para comer tudo, enfim, aí tem questões de abuso, né, de trauma de abuso emocional, abuso de todo tipo, assim, também. É muito comum na infância e é relacionado, então por isso que a TCC a gente coloca como só vai importante. Levantar da mesa quando comer tudo. Todo mundo viu isso, né? E aí a pessoa não consegue, ela não claro consegue sim. deixar no prato, sabe? Se for um comportamento aprendido, então a gente tem que lidar com tudo isso, porque às vezes foi um comer perturbado durante a vida, né? E esse comer perturbado leva a um futuro que às vezes a gente vai ter que acessar, né? Isso de novo. E, Luísa, a gente falou sobre essas dificuldades. O que é melhor? Começar uma mudança do estilo de vida de pouquinho em pouquinho, que uma coisa leva a outra, ou uma terapia de choque, vamos fazer tudo isso ao mesmo tempo e se vira e vai ter que dar certo? Olha, na prática, o que a gente observa é que a terapia de choque não funciona muito bem, assim, né? Porque, como a gente comentou, a mudança de estilo de vida envolve vários pontos da vida da pessoa, né? Alimentação, exercícios, tudo isso, essa mudança de rotina, essa organização. Então, a terapia de choque raramente funciona. A pessoa raramente consegue sustentar no longo prazo, que é o nosso objetivo, né? Então, eu costumo falar que é step by step, né? É de pouco em pouco, né? Então... Tem, óbvio, todo mundo sabe aqui que eu sou fã de exercício, né? Então, o exercício é um hábito angular, né? Ele é um hábito que tu puxa os outros, né? Quando a pessoa começa a se exercitar, começa a comer melhor automaticamente, começa a dormir melhor. Isso.
Então, se a gente fosse elencar, eu acho que se eu Luísa, né? Se eu fosse elencar, assim, o que eu tenho que fazer para começar a dar o pontapé inicial para exercício físico. Independente de fazer dieta inicialmente, independente do que tá fazendo. Começa a se exercitar, as coisas vão vir, né? Então, mas na prática, o step by step vai melhor, no sentido de pouco... tem que identificar o que naquela pessoa... Eu falo que a gente identifica o que tá pior primeiro, né? Então... dieta, sedentarismo, sono, e vai aos pouquinhos. Se come, sei lá, chocolate todo dia, começa a comer 3 vezes por semana, vai reduzindo, né? E vai implementando essas pequenas mudanças. E é isso, assim, né? Mas acho que a grande questão do exercício é a motivação para começar, né? Porque assim, tu não faz. E aí... alguém diz que tu tem que fazer. E tu não gosta. E Por aí... isso que inicialmente tu tem que escolher algo que tu goste. Estágios, né? Tu tem que escolher algo que tu goste. A gente tá na pré-contemplação há muito tempo, né? né? A gente fica assim na pré-contemplação, que a gente diz que fica lá olhando aquele médico maluco falando o tempo todo. Mas às vezes eles demoram bastante tempo, né? Eu tive um paciente que entre a primeira consulta comigo e começar a se exercitar demorou 6 meses. Então, mas tem gente tu vai plantando, são anos, né? Tu vai plantando sementinha, né? Vai explicando a importância. E realmente, mas dar o pontapé inicial realmente daí parte da pessoa, Sabe como né? é que eu comecei a fazer exercício? Eu tava assim, preciso fazer exercício. Aí um dia eu tava assistindo com a Bruna e a Ana Peppa Pig. Isso já faz uns 6 anos. E aí que o Papai Pig saiu correndo. Não, elas olharam e começaram a rir. O papai é o Papai Pig. Aí eu olhei e falei, o quê? Eu falei, nem a pau. Falei assim, nem a pau. Papai Pig, gordo, burro, boboca. Eu falei, não. Eu falei assim, aí eu falei assim, papai não é o Papai Pig, o papai é o Hulk. Não, tu é o Papai Pig. Eu falei, olha a imagem, velho. Comecei a treinar, deu 3 anos eu era o Hulk. Isso mesmo. Não, mas a criança é incrível, né? Lá em casa também, assim. Mãe, você pede pra gente regular nossas emoções, mas você tá totalmente desregulada. Então, mãe, você precisa respirar, eles começam pra mim. Porque, né, a gente fala pra eles e vem tudo, né? O espelho, assim, na hora. Na corrida eles falam uma coisa, né? Que a distância mais difícil da corrida é entre o teu sofá e a porta de casa. Que depois sai da porta de casa. Sim. O Drauzio fala muito isso também, né? Ele fala assim, não olho pra fora. E eu não penso em que roupa que eu ponho, porque eu já boto a roupa separada no dia anterior. Eu também. Eu também. Sempre faço isso, porque eu aprendi com ele e eu faço... Esses dias eu dormi de roupa de academia. Já aconteceu comigo. Porque no inverno, eu sabia... Não, foi recente, foi agora semana retrasada. Que tu não ia. Eu sabia que eu não ia, eu falei, amanhã eu vou acordar e eu não vou ter vontade eu também de treinar. Já dormi. Eu dormi de top e eu já dormi. Aí eu falei, não, amanhã eu vou acordar no inverno eu vou pronta. Faço. Assim, de é o qualquer extremo, jeito. né? Mas vou estar pronta pra... Pessoal, porque assim, dá preguiça de tirar no frio, né? Claro. O pijaminha, assim, pra tu colocar a roupinha geladinha de academia, não. Aí... Agora eu queria pedir licença pra vocês duas, mas eu queria que o Ackley falasse. Porque ele já falou... Não, ele já falou como que começou. Mas assim, o Ackley é um exemplo de mudança de estilo de vida. Verdade. Pra vocês que não sabem, ele leva marmita pro consultório, ele almoça lá com a comidinha que ele leva, ele pesa a comida, tem exercício, sai do consultório, sai do centro cirúrgico, e não perco vai peso. treinar. Não, mas E com certeza tá mudando. Cara, na verdade, assim, nessa época eu tinha quase 160 quilos, né? Então, assim, extremamente obeso e percentual de gordura lá em cima. A motivação, ela vinha, né, dessa coisa de, vou fazer, dá errado, vou fazer, volta, dá errado, efeito sanfona, vou fazer, volta. E, na verdade, o start, eu brinco, mas foi exatamente o episódio da Peppa Pig. É claro que vem junto à mente a ideia de que você precisa por questões de saúde, você tem filhos, né? E não foi de uma vez para outra, foi gradual, né? Então, assim, tive que melhorar meu sono, que eu tinha apneia do sono, então fui pro CPAP, né? Aí melhora o sono, mas dormia pouco ainda. Aí você começa, vou ter que fazer exercício. Fui atrás de algo que eu gostava, na época eu comecei o Krav Maga, e assim, não dava certo em nada, porque assim, eu extremamente obeso, né? Grande, desengonçado, mas era algo que eu curtia, eu fiz isso por quase 4 anos. Parei porque começou a ficar um pouco pesado. Troquei pelo jiu-jitsu, então assim, não larguei a luta, né? Só troquei de esporte.
Mas aí tu começa a treinar Krav Maga, tu precisa de músculo. Aí tu precisa de musculação. Né? Começa exatamente uma cadeia. Então, vai pra musculação. É difícil, né? Mas virou uma rotina. Aí, de repente, vira um prazer, né? Sai daquela coisa de uma obrigação, no sentido de estou fazendo isso para melhorar aquilo, e vira um prazer. Aí você começa a ver que você precisa ter melhor resultado, para isso você é obrigado a fazer dieta. Então você é obrigado a comer direito. Cara, uma coisa leva a outra, né? O Gagley tá desenhando. Exatamente. Uma coisa leva a outra. E aí você começa a fazer dieta. Aí depois entra uma outra questão. Aí você precisa dormir melhor. Então você começa a ajustar o seu sono. Vai dormir mais cedo, vai dormir mais cedo, acorda mais cedo, dorme faz questão de dormir aquelas... Sem café. Bebida de Cara, álcool. na pandemia, eu e minha mulher, a gente tomava uma garrafa de vinho todo dia. Hoje eu tomo uma taça no sábado, 2 estourando. Assim, entendeu? Muda muito, bebo muito menos. Muda muito. E cheguei a ficar alguns períodos sem beber. Mas por que parou de beber? Cara, porque eu tinha outros objetivos. Eu queria melhorar outras coisas, né? E a gente sente que rende muito menos. Rende mais, né? até. Quando você para, rende muito mais, né? Rende menos se você bebe. Mas uma noite que a gente bebe um pouquinho mais, no dia seguinte, superficializa o sono. E aí, pra isso, você precisa o quê também? Você precisa ajeitar sua vida de trabalho, né? Claro. Você precisa ajeitar a sua casa, então você precisa ter horário pra treinar, você não pode, aquela coisa, eu tenho que às vezes estar com a mala no carro pra sair do trabalho, pra ir treinar, pra chegar em casa, porque se eu chegar em casa, eu desisto, né? Ou então, assim, eu vou atrasar muito pra chegar em casa com as crianças, né? Claro. E aí entra a questão do peso, que eu brinquei, não emagrece, porque assim, também chega uma hora em que você começa a não ver resultado, tipo assim, você perde e estaciona. Mas aí você começa a ver clinicamente que você tem ganho de massa muscular, que você tem ganho de mobilidade, que você tem ganho de outras coisas. Então, assim, a balança não mudou, mas a roupa tá mais folgada, o número de roupa mudou, o padrão de roupa mudou, né? Porque às vezes a camisa, a barriga ficava evidente, agora ela fica ruim no ombro, então, assim, ela mudou a composição corporal. E é isso. A mudança, ela é gradual, não adianta. E ela tem que ter, na minha opinião, ela tem que ter um fator estimulador. A pessoa, no meu caso, foi a vergonha das filhas, né? Mas talvez foi esse momento que tu lembras marcante, mas tu já vinha assim, de algum, já né, com trabalhando algum a ideia, né? Então eu acho que é isso, assim, né, também. Quanto tempo foi esse processo, Ackley? Só eu perguntando agora, mas é que é legal saber, né? É uma boa história, né? É uma boa Janeiro história. de 2019 começou. Olha aí, a gente tá em 2024. 5 anos. Então, isso eu acho que é importante também comentar, né, Ackley, do tempo, né, que tu e assim, a maior mudança, tipo assim, começou gradual, a maior mudança aconteceu, que foi a questão da dieta, de pesar comida, de levar, há 2 anos. Então, assim, os primeiros 4 foi uma mudança gradual, e eu diria que, assim, um ajuste mesmo nos últimos 2 anos. Então, assim, num processo de 5 para 6 anos, metade desse tempo foram pequenos ajustes e tentando encaixar isso daí, né? E que bom que a gente vê que foi... Tu conseguiste ficar, né? Aí é que entra o ponto. Início do ano eu tive uma hernia de disco, né? Tive que operar, tive uma complicação, perdi quase tudo que eu tive de massa muscular ali, tinha ganho nesse tempo todo. Ganhei peso de novo, porque tinha aquela coisa, né? Corticoide, blá, blá, blá. Quase 6 meses, fiquei 4 meses sem exercício. Mas assim, hoje minha rotina de janeiro até agora, voltei em maio a trabalhar. Quando eu voltei em maio a trabalhar, voltei a fazer exercício e minha rotina voltou. Hoje ela é igual a que eu tinha no ano passado. Né? Então assim, ou seja, aquela mudança, ela se solidificou, né? É uma coisa que provavelmente vai levar pra vida, né? Com pequenas variações, mas vai levar pra vida. Falta 1 ano pra mudar o hipotálamo. Pra mudar o set point. Set point eu tô feliz, né? Tá bom. Não, são 6 anos. Tem essa teoria aí, né? Tem a última fase da mudança de estilo de vida, inclusive, é a chamada manutenção, né? Isso que tu falou é muito interessante, são as fases, né? A gente tem pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. E tu falou uma coisa muito interessante, né, Ackley? Que tu flutuou, né? Tu teve essas... Sim. Então, a manutenção, ela é dinâmica, né? Isso é muito importante das pessoas saberem, né? Da gente saber que as pessoas às vezes têm a tendência de achar que, agora eu tô no máximo de dieta, no máximo treinando, eu vou manter isso sempre. Não, vai ter semana que tu vai 5 vezes, vai ter semana que tu vai 2. Mas tem aquela questão de a pessoa às vezes desistir porque não tá fazendo da forma... Então, assim, a fase de manutenção, ela é dinâmica, até porque a vida é dinâmica. Então, vai ter fases que tu vai estar mais dedicado, fases menos. Então, não significa que o todo foi perdido, né? Entendeu?
Tu mesmo, né? Tu Sim. ficou 4 meses, tu voltou e hoje tu tem uma rotina. Recuperando. Mas Exatamente. tu te cercar, né? Isso que a gente fala muito pro paciente, tu te cercares de vários gatilhos que te levem de volta, seja um profissional de educação física, seja uma turma, Família, né? Um também. grupo, tudo isso vai solidificando essa rotina. Sim. Porque os caras vão te ligar, pô, cadê tu? O que Sim. aconteceu, Clay? Então, o grupo, né? Eu vejo muito isso, assim, o grupo também ajuda, né? Eu tenho o grupo de dança, o grupo que eu tinha da corrida, o grupo, né? O personal né? Às vezes um grupo, mesmo que não seja um grupo de profissionais, por exemplo, tu pega 4 amigos e fala, ó, agora nós vamos caminhar, né? A tua vizinha, chama a vizinha. Eu sempre falo para os pacientes, né? Não dá para chamar a vizinha para a senhora caminhar umas 3 vezes por semana, daí ela fica pensando, acho que sim e tal. Então, por quê? Porque daí um dia, aquela que não tá com vontade, a outra vai ligar. Sim, Putz, claro. ligou, agora eu vou. Porque ela ligou, senão ela não tem vai. compromisso com ela. Aí junta mais, né? Mais do grupo, né? O grupo, por isso que o Corrida, CrossFit fez, Exato. fez tanto sucesso, Mas não os precisa grupos ser. de corrida É um senso de que... comunidade. Mas são não precisa ser uma esportes coisa muito cara. Claro, Eu sempre coloco isso, claro. né? Pode ser uma coisa que seja barata. Claro. Uma tecnologia que a gente diz, né, na medicina, é uma tecnologia barata. Ou seja, tu conseguires fazer um grupo de WhatsApp, eu sempre peço também, faz um grupo com 3 ou 4 amigas para vocês colocarem ali o que vocês comem. É meio... Mas funciona também. Claro, A automonitorização... claro, sim. Se tu fizer mais que 3 vezes por semana, automonitorar o que tu comes, já emagrece 3 vezes. Né? Que é isso, bater foto e manter num grupo de WhatsApp consigo próprio. Isso é automonitorização. Então, os trabalhos mostram, se tu automonitorizar 3 vezes por semana ou mais, tu já emagrece. Só o fato de tu olhar pra tua comida. Então, é isso que, né? São coisas que a gente... Por isso que a MEV tá tão em voga também, porque a gente tá fazendo um esforço da comunidade científica para colocar isso no dia a dia das pessoas, né? E não é simples. E uma coisa que tu falou Não é que é simples. interessante é os pontos de alerta, né? Você começar a olhar e dizer assim, pô, esse peso aqui é o meu peso que eu... De alerta, é um peso de alerta. Porque assim, tu vai dar uma relaxada, que nem a Luísa falou, tu vai ter os altos e baixos, mas se tu tem um alerta de opa, agora eu tenho que Tu voltar não volta pro eixo de volta, 160, né? tu não volta Exatamente. mais lá pro 160, Exatamente, né? tu Porque se sempre tu vai deixar ter. rolar solto, não te pesa mais na vida, Sim, né? exatamente. Então, exatamente. é e assim é importante. com tudo, né? Com sono, tudo. com tudo, né? Se O você- hábito de se pesar é importante. Desde que ele não leve a um transtorno, né? Então, Antigamente se falava muito disso. Hoje em dia não sei, não ouço assim, mais. o pesar em si, como a gente falou aqui, ele não é tão importante quanto a composição, né? Composição corpórea. Mas a pessoa saber o seu peso habitual, por exemplo, a gente pergunta qual é o menor peso da vida adulta que tu tiveste, né? Isso é um marco para nós. Então, o meu, por exemplo, é 51. Eu era muito magra, era baixo peso, né? Hoje ele já tá mais próximo da saúde, ele tá 59, 50 para minha altura. Então, eu sim monitoro. Mas tu tem medo de engordar? Não, eu tenho medo de emagrecer, no caso, né? De perder massa muscular. Porque o meu biotipo, a minha genética são magros, né? Que depois de uma fase da vida, eles todos engordam. A maioria 20 quilos, 15 quilos. Então, eu monitoro sim, para ver se eu não tô perdendo massa muscular. Então, de vez em quando, a cada 2 meses, eu me peso. E aí, se eu perdi muito peso, eu falei, bom, será que eu não tô, a minha musculação, eu tô faltando muito. Então, pra mim é isso, eu tô faltando musculação e eu acabo emagrecendo. Mas é interessante as pessoas fazerem sempre o peso assim, a cada 2 meses, por exemplo. Porque se engordou 5 quilos, será que tá acontecendo alguma coisa? Começou a beber mais? O que aconteceu? É bom a pessoa, né, saber. Porque esses 5 quilos, sim, a gente sabe que, né, 10% a mais do teu peso corporal já aumenta risco cardiovascular significativamente. Então, né, do ponto de vista de saúde, 10% é até muito para ser um alerta. A gente coloca como peso de alerta, né, aquele peso que tu estabilizou no peso bom da vida adulta, 2 quilos a mais, tu já fica meio, né, opa, o que eu tô fazendo de errado? Teve um paciente meu que foi até o contrário, né, por exemplo, ele se mudou para uma casa de 2 andares. Ele perdeu 7 quilos, ele ficou preocupado achando que era uma doença. A gente revirou ele do avesso e não foi doença. 2 coisas aconteceram. Ele mudou pra casa e ele parou de beber cerveja durante a semana. Deu 7 quilos a menos, né? E ele achou que ele tava doente. Eu disse, não, foi isso mesmo. Eu já fiz teus exames, não tem nada. Te examinei, não tem nada. Teus exames estão normais. Ele era adulto jovem, né? E veja, o delta foi de 7 quilos, né? E o contrário é verdadeiro. Se ele se mudasse, sei lá, de serviço e fosse...
qualquer mudança na nossa rotina, ela pode dar um déficit calórico positivo, né? Sim. Um doce, uma coisa que a gente resolva colocar assim como rotina, né? Um bolo a mais. Ao longo do tempo, ele pode Dá impactar. para colocar como rotina isso. No trabalho vai subir 3 andares, 4 andares, sobe de escada. Exato, tu vai ganhar, né? Tu Musculatura faz isso, do né? teu... Tu faz isso, né? Eu também faço, eu faço faço com isso. frequência. Eu sou Musculatura preguiçoso. de... Eu já treino o Eu já suficiente treino o nos outros suficiente. Olha aquilo que a gente falou dos 970 passos, hein? Os hospitais... Não, mas o meu dá 5 mil, vai dar 5 mil. Que bom, que bom. Os hospitais que eu opero, Não, tu sempre eu vai de escada, nunca sempre vai de uso escada. elevador. Aham. Sempre vai de Nunca. escada, isso é verdade. Aham, que bom. É isso aí, já dá mais um pouquinho, né? Exatamente, um pouquinho. No Bahia Sul, quando o meu consultório era lá, subia de escada os 7 andares. Sim. É porque assim, Todo dia. como tu faz sempre, daí já vai virando hábito. Aí pra ti já não é um esforço, entendeu? Sim, porque a tua sim. perna não sente mais, tu não se sente cansado, porque tu sempre tá fazendo. Vai No começo é hipertrofiando, meio sim. chato, né? O Drauzio Varela tem uma metáfora que ele fala que eu adoro, eu acho muito legal. Tu vai no zoológico e vai ver o leão, né? O leão, ele tá meio quietinho, assim. Tu quer ver ele todo poderoso, assim. Ele tá lá, né? Porque ele tem sexo, território e comida garantido. Sim. Então, a gente é igual o leão. A gente quer o confortinho. Vamos ficar lá paradinho no A gente é animal, né? Também. Então, em sã consciência, quem que vai ficar saindo da zona de conforto? Acontece que a nossa consciência... A gente não é um animal. A gente tem consciência, né? A diferença. Então, a gente vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto para manter a saúde. Essa é a tônica, assim, né? Do nosso dia a dia, A assim. mensagem final... o resumo, né? A mensagem final é sair da zona de conforto. Sair um pouquinho todo dia da zona de conforto. 1% a cada dia. É, né? 1% a cada pouquinho, dia. né? É, com certeza. Vai diferenciar o teu futuro, né? Ah, cara, foi altos papos, hein? Foi muito legal. Altos papos. Pessoal, obrigado. viu? Imagina, a gente que Obrigado agradece mesmo, esse espaço. foi muito Obrigada. legal. Que bom. Informação importante, informação legal, informação de confiança, isso é o principal. Isso é o que a gente quer. A gente quer transmitir informação Sensor azul. para as pessoas Sem o quê? de confiança. Sensor azul. Sem Ai, Deus sensor azul. Então, isso é importante. Isso não é muito saúde, legal. né? Isso aí é comércio. Então, o que vocês ouvirem a gente falar aqui, saibam que é ciência, que é verdade. A gente chama gente que a gente confia. Conhece, confia. Que a gente encaminha nossos pacientes, que a gente se consulta, né? Verdade. E para nós é uma honra. Onde é que as pessoas encontram vocês em redes sociais e clínicas e etc? A gente tem os nossos pessoais, né? O meu é DRA Cristina Schreiber, que é meio chatinho de escrever, que é SCH. Se botar Cristina SCH já aparece. E tem a nossa clínica, que é a Zait Health. A Zait. Zait, Z-E-I-T. Z-I-T, é. O meu Instagram é @LuizaMatiello, simples. Luiza com Z, Matiello com T e um L. É, isso. bem tranquilo. Facinho Bem, de achar. sim, Muito legal. E fácil. lá daí tem o link, se vocês quiserem marcar uma consulta, uma telemedicina. Tranquilo, aí, Conhecer a clínica, a gente tem academia. E é uma clínica academia. bem legal, isso que eu ia falar, Luísa. Tem academia, tem personal, Sim. tem toda uma orientação. Uma estrutura ali, muito legal, disciplinar muito legal ali, né? mesmo. O propósito é esse, da mudança de estilo de vida, né? Perspassando aí a prevenção toda. Poxa, muito, Legal. muito, muito obrigado. Valeu, Daniel. Obrigada. Obrigada Obrigado. demais, gente. Vamos Muito pro próximo. legal. Vamos pro próximo. Então tá. A gente se encontra semana que vem. Um abraço pra vocês. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente.